Mas deixa eu falar contigo sobre esse livro que eu escrevi, Quando as Coisas Vão de Mal a Pior. Um dia desses, me ligaram do presídio de mulheres em Belo Horizonte. Pediram para que eu fosse pregar no Natal, porque as presas pediram um presente, que eu fosse lá pregar. Eu disse, como é que essas presas me acharam? Aí ela disse, se o senhor vier, nós contamos a história. Aí fui lá. Alguém deu o meu livro para a biblioteca do presídio de mulheres. Essa moça foi limpar a biblioteca naquele dia e viu o título desse livro, Quando as Coisas Vão de Mal a Pior, e ela tinha decidido que aquele dia ela ia suicidar. E ela então resolveu ler esse livro, porque o processo dela não julgava, os filhos dela abandonados, a vida dela um caos. E então, essa moça pegou e leu o livro para as colegas de cela, umas 4. A diretora do presídio disse, ela fez mais. Ela saiu de cela em cela dizendo, gente, leia esse livro que vai mudar a vida de vocês. Eu resolvi ler o livro, saber que livro é esse. E o presídio resolveu comprar um livro para cada presa. Todas elas conhecem o senhor. E nós temos um programa de televisão na Rede Bandeirantes Minas, todo sábado, 7h30 da manhã. Todo sábado, 7h30 da manhã, elas dizem, a igreja do senhor é essa aqui, ó. Elas conhecem. Agora você precisa ver, uma igreja diferente. O povo diz a paz do senhor e fuma um cigarro e glória a Deus. E aleluia, aleluia, pastor Jeremias, Jesus está transformando minha vida. E vai transformando, louvado seja o senhor. Não é? Quero recomendar o que fazer quando não queremos ir à igreja. Salomão, o homem mais sábio que existe. É um livro sobre finanças, gente. Excelente para pregadores e para empresários. Tem ali também o beijo de 10 segundos. Depois, se der tempo, eu conto isso. O maior sucesso na nossa igreja. O beijo, deixa eu contar logo. O beijo de 10 segundos. Casais, depois de um tempo, eles não beijam mais. Eles dão bicocas. Parece que eles estão beijando um pedaço de isopor. Ganhei esse livro, que não é de uma escritora não cristã. Só a introdução vale. Ela fala como é que a mente transformada ajuda a pessoa a superar uma crise violenta com um diagnóstico de câncer e morte imediata. Uma coisa fantástica. Mas o primeiro capítulo é o beijo de 10 segundos. A ideia dela, a descrição é minha. Eu estava lendo esse livro e uns homens da igreja entraram. Eu falei, vem cá. Sexta-feira. Falei o seguinte, hoje nós vamos voltar para casa e todo mundo vai atrasar 40 minutos. 40 minutos, nem que espere na esquina de casa. Um homem falou assim, acho que a ideia não é boa não. Acho que não é boa não. 40 minutos, obedece ao pastor. E quando chegar lá, porque quando a gente chega em casa, regra geral, os homens chegam e dizem assim, tem comida aí? Ou então pergunta para a mulher, e os meninos? Não pergunta por ela. Nem quer saber quem é ela. Ou então, se a mulher chegou primeiro e esqueceu de comprar o pão, quando o homem pisa em casa, ela fala com ele igual quem está expulsando demônio. Sai, busca o pão. O homem nem pisou, ela manda ele sair. Eu falei, então é o seguinte, nós vamos chegar atrasados. Quando ela falar, você voa nela. E você, casal casado, hein, gente? Você gruda ela. E dá um beijo de 10 segundos e conta escondido, devagarzinho, sem ela ver. 10 segundos. E domingo nós contamos os casos. Vamos ver o que vai acontecer. A melhor foi daquele cara que disse que não era boa ideia atrasar. Domingo ele nem foi de manhã na igreja. Ele chegou e falou comigo assim, pastor Jeremias, lá em casa nós não estávamos dando nem bicoca, nós estávamos latindo um com o outro. Desse jeito, o trato estava ruim demais. Quando eu cheguei, que ela fez, voei nela, igual o senhor mandou. E grudei ela devagarzinho, ó. Pastor Jeremias, nós estamos casados há mais de 15 anos. Há muito tempo eu não vejo minha mulher fazer assim. Minha mulher balançou toda, pastor Jeremias. Quando eu fui entrar, ela me grudou e eu contei 40 segundos. Eu quero avisar o senhor que o avivamento desceu lá em casa. Aleluia! O
vez de 10 segundos. A melhor é a prática. Aleluia. Quero recomendar, pastores, um livro maravilhoso sobre revitalizar o culto, da editora Esperança. Maravilhoso. Celebrando o amor de Deus. Todo pastor devia ler esse livro e treinar a sua equipe de louvor. Tem um capítulo sobre treinar a equipe de louvor que já vale o livro. Mas tem um capítulo sobre como ministrar a oferta. Tem uns versículos que esse homem descobriu que eu nem sabia que era sobre dinheiro. Rapaz, que coisa boa, boa, boa. A gente só lê Malaquias e 2 Coríntios 9, não tem mais lugar nenhum, mas é cada coisa boa. Celebrando o amor de Deus. E chegou, bora. Lá, CDs, uns DVDs. E o seguinte, pastor Sérgio, o cartão do homem, mestre, deixa eu avisar logo. Ele já pegou. Oitava igreja presbiteriana que tem um compromisso de ser bíblica, contemporânea, acolhedora de pessoas, presente na cidade e parceira na evangelização do mundo. É assim que queremos ser. Muito bem. Eu estive. Vou lhe mostrar. Deixa eu ver se vai dar certo. Se der certo, paciência. Culto ao vivo tem tudo isso, gente. Meu filho. Ó. O som. É isso. Um ganense. Numa praça em Paris. Milhares de pessoas olhando para esse homem. Em cima ali de um pedaço de cimento. 1 metro e pouco. Esse homem me inspirou. Um anônimo. Pregou uma mensagem poderosa para mim. Cara, fica o dia inteiro. Claudinha Maria e eu estávamos lá. Desenvolva ao máximo os dons, habilidades e oportunidades que o Senhor lhe concedeu. Essa foi a mensagem que esse homem anônimo pregou para mim numa praça em Paris. Ganhamos um presente pelos 10 anos de aniversário de casamento, Claudinho e eu. E vi esse homem naquele pedaço de cimento. Se me colocasse ali, talvez não desse 4 chutinhos. Mas Deus me deu outros dons e outras habilidades. E me deu outras oportunidades. Desenvolva ao máximo os dons, os talentos e as oportunidades que o Senhor pôs nas suas mãos. Ele deu para você algumas que não deu para mais ninguém. São suas. Aproveite, meu irmão. Vamos ficar em pé e ler as escrituras. Nós temos hora para acabar esse culto. E nós temos que acelerar aqui, hein? Marcos, capítulo de número 1. Marcos, capítulo de número 1. Verso 40 a 45. Marcos 1, 40 a 45. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Verso 41, podemos ler juntos?
Jesus, profundamente compadecido, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo despediu. E lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Verso 45, vamos juntos? Mas, tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Vamos sentar e vamos orar. Se o Senhor lhe falar, você vai obedecer? Fale com ele. A pregação, ela tem que produzir alguma coisa nova na nossa história. Alguma coisa. E a pregação só tem valor se ao terminar uma mensagem a gente diz assim: eu vou fazer isso. O que muda a sua história e que mudou a minha e mudará a nossa história não é o que a gente sabe, é o que a gente decide e faz. O que você decidir e fizer nessa noite começa um novo capítulo na sua história. Se você só gostou, achou bom e dizer foi uma bênção e não decidir nada, não valeu, não valeu, piorou. O que muda a nossa história é o que a gente decide e faz. Vamos orar. Senhor, tem misericórdia desse pregador e de cada um de nós que vamos ouvir nessa hora. Que tua palavra seja palavra de graça, poderosa para o nosso coração. Senhor, quebranta-nos, isso é uma obra que só o Senhor pode realizar. Transforma-nos, isso é uma obra que só o Espírito Santo pode fazer. Senhor, atravessa essas camadas intensas de religiosidade, de bloqueios psicológicos, espirituais, emocionais, que anos vem sendo montado para a gente resistir à tua palavra, mesmo a gente a lendo todo dia. Tem misericórdia de nós e fala conosco, e muda o nosso coração, em nome de Jesus, amém. Um leproso, dá um romance, só essa frase. Toda vez que nasce uma criança, sonhos iluminam nosso coração. Toda vez que nasce uma criança, a gente imagina que alguma coisa exponencial poderá surgir na história do mundo. Que virá a ser esse menino? Não sabemos seu nome. Nasceu nos arredores da Galileia um menino. Se fosse no Brasil, seria Zé. Portugal, Joaquim. Mas em Jerusalém, em Israel, na Galileia dos gentios, Simão. Um menino que trouxe tanta alegria ao seu pai, fazendeiro. Esperança de novos tempos para aquela família. E o menino vem sendo criado, aprendendo, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E à medida que esse menino vai crescendo, menino disposto, menino joia, e vai crescendo e cedo já pergunta muito, já quer saber muita coisa. E aí quando ele faz, próximo dos seus 5 anos, nasceu na mesma tribo, mas em outra família, uma menina. E segundo o costume da época, os pais sentaram e conversaram e disseram: ele se casará com ela. Pode ser que tenha sido assim. Cresce o menino, sabendo que já está prometido em casamento. Era costume casar com 13, 14 anos, 16 no máximo, que deve ter sido a idade de Maria, quando ela deu à luz o seu filho primogênito. Na Galileia dos gentios, havia algo na alma de todo pai e toda mãe. Todo
toda vez que nascia um menino, de ti sairá o rebento de Jessé. Será que esse menino é o Messias? Será que esse menino é o libertador? Será que esse menino é o Cristo? Toda vez que nascia um menino, uma menina, a alma da mãe se elevava, porque a alma das mães, quando nascia uma menina em Israel, se recuava em seu coração, e a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Será essa menina, quando chegou ao 7º dia, aquele menino foi circuncidado, Simão. Costume dos pais, 3 vezes por ano, subia a Jerusalém. Festa da Páscoa, festa de Pentecostes, festa dos tabernáculos, levava para adorar. Aquelas celebrações lindas, iam juntas as famílias, cantando, conversando, uns cuidavam dos outros, pais cuidavam dos filhos dos outros. Por isso que quando Jesus sumiu, na volta daquela peregrinação, só 3 dias depois que Maria deu falta, porque possivelmente está com os meninos das outras famílias. Diz o escritor judeu, comentarista da Bíblia, que aos 12 anos o menino tinha uma experiência inesquecível. O templo em Jerusalém era assim. Aqui o pátio das mulheres. As mulheres, as crianças e os homens podiam entrar. Nesse pátio das mulheres estavam os gasofiláceos, onde aquela viúva pobre, disse o Senhor Jesus, depositou a oferta que agradou a Deus. Eram 12 gasofiláceos que depositavam ali a oferta. Mas aos 12 anos, o menino tinha uma experiência maravilhosa no templo em Jerusalém. No pátio das mulheres, subia-se 15 degraus. Para entrar no pátio dos homens, só os homens adoravam. Nenhuma mulher subia ali. Mas não era uma subida qualquer. Você se lembra? Salmo 120 a Salmo 134, chamado Cânticos do Degraus, cânticos de romagem, cânticos da peregrinação. Os eruditos não têm muito acordo entre isso, mas grande parte deles afirma que esses cânticos de romagem eram cantados quando os homens subiam para adorar. Primeiro degrau cantava o Salmo 120. Segundo degrau, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Ninguém subia sem reverência e despretensiosamente. Sexto degrau, 7º degrau, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. E então, ao final do Salmo 134, os homens estavam no pátio dos homens, lugar de oração. Com 12 anos, esse menino teve essa experiência maravilhosa. Passados uns anos, casado, veio seu primeiro filho. Alegria das alegrias. Logo depois veio seu segundo filho. Alegria das alegrias. Costume de família judaica, enxeralhava 5, 6 filhos. Esse homem agora, já próximo talvez dos seus 30 anos, tem 5 filhos. Um dia, quando ele acorda, sua mulher olha e percebe que sua sobrancelha e sua pele está branca, e que o cabelo da sua sobrancelha está branco. E ela diz a ele: o que será que aconteceu? Branqueou sua sobrancelha. Vamos observar. Passada uma semana, a outra sobrancelha também está branca. O terror invadiu aquela família. A palavra mais terrível da Galileia chamava-se lepra. Escritores bíblicos dizem que a expressão pode definir desde vitiligo
até a hanseníase como conhecemos. Os amigos foram e viram que sua face tinha ficado branca e eles começaram a se afastar. Um homem cuidadoso, sua mulher disse: vamos prestar atenção. No dia daqueles, passado uma semana, quando ele foi tomar um banho, viu que uma ferida tinha estourado em sua pele. E sua mulher chorou amargamente e diz: meu filho, você precisa ir ao sacerdote. Caminhou um dia inteiro, com a alma em desespero, e chegou ao sacerdote. Talvez caminhou mais de um dia. A Galileia até Jerusalém podia demorar 4 dias de caminhada. Quando ele chegou, o sacerdote o examinou, e segundo a recomendação de Levíticos 13, ficava 7 dias afastado para ver o que acontecia. Não misturava com ninguém. Passados 7 dias, feridas estouraram aqui, feridas estouraram acolá. E quando ele voltou ao sacerdote, a palavra terrível, a recomendação era que o sacerdote rasgava sua roupa, assanhava seu cabelo, jogava cinza e dizia a ele: grite, imundo, imundo, leproso, fora! A notícia chegou na Galileia, voltou para a região onde havia uma comunidade de leprosos. A lepra naqueles dias era como a AIDS nos anos 90. A AIDS nos anos 90, se alguém soubesse ainda hoje, se você souber que alguém ao seu lado tem AIDS, dificilmente você se sentaria na cadeira. Mas nos anos 90, era o terror dos terrores no mundo, no Brasil. Pastores tiveram experiências traumáticas, como um amigo meu, chamado para ver um enfermo. Chegou lá, estava suando, ele, um homem muito carinhoso, abraçou o enfermo, beijou a testa dele, orou por ele. E quando foi saindo, o parente disse: pastor, o senhor é um homem especial. Ninguém tem coragem de beijar esse meu parente, porque ele é aidético. O pastor me ligou desesperado: Jeremias, Jeremias, o que aconteceu comigo? Jeremias, onde é que eu estava com a cabeça? Meu irmão, eu falei, ele estava sangrando. Eu disse: não. Você pegou sangue dele? Não. Então o perigo de pegar AIDS é 0. Mas o homem ficou desesperado. Isso era 10:30 da noite. Chegou em casa, a família dormindo, tirou a roupa toda, embrulhou e colocou num saco de lixo e jogou no lixo. Subiu, tomou um banho, esfregou a boca, esfregou ele todo e chorava, desesperado. Você tem uma pálida ideia do que é dizer leproso nos dias do Senhor Jesus. A lepra começava a comer a orelha. Tudo que era cartilagem ia embora. O nariz ia embora. O órgão sexual ia embora. O leproso começava a ficar deformado. Alguns deles enrolavam um trapo ao redor do rosto e apenas um olho ficava de fora. Fedia, mau cheiro horrível. Edersheim, um erudito sobre os costumes de Israel, citado por um homem, disse que a princípio a mulher ia lá visitar o leproso, 100 metros de distância ele tinha que pôr, diz a Bíblia, ele tinha que cobrir o bigode e gritar: imundo, imundo, maldito, maldito. E sua mulher chorou. E possivelmente ele tinha dito: não quero que você venha nunca mais. Edersheim diz que apenas visitava aqueles leprosos, sua velha mãe, para chorar
e para trazer um pouco de comida por causa do mau cheiro. Quando o leproso com fome se aproximava de um lugar onde tinha multidão comendo, o povo pegava pedras e atirava no leproso. Mas a lepra não só deformava do lado de fora, a lepra atingia os nervos. A primeira consequência é que perdia a sensação do que é quente e do que é frio. Não tinha mais sensibilidade. Ninguém dirigia a palavra ao leproso. Ninguém falava com ele. Nunca mais podia olhar seus filhos morrendo. Toda vez que via alguém, tinha que cobrir o bigode e dizer: imundo, imundo. Não sei como é que ele soube sobre Jesus. Queria saber. Até o ano passado, Jesus é apenas o carpinteiro Jesus. O jovem Jesus, filho de José, mora em Cafarnaum. Ninguém sabe que ele nasceu em Belém. Sabe que ele veio de Nazaré. Ninguém sabe que ele é da tribo de Judá. Ninguém sabe que ele é da raiz de Davi. Está escondido ainda. Não sei se foi sua mãe, e quando o leproso a viu, gritou: imundo, imundo. Ela poderia ter dito: meu filho, há uns meses atrás aconteceu uma coisa estranha na sinagoga. Seu pai estava lá. Dos poucos que sabem ler na Galileia, tem Jesus, filho de Maria e de José, carpinteiro que todos nós conhecemos. O principal da sinagoga o convidou. Estava lendo o profeta Isaías, um texto que fala sobre o Messias, que todos nós sabemos. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para libertar os cativos, consolar os desesperados e anunciar que o reino de Deus chegou. Meu filho, seu pai disse que foi o maior susto na sinagoga, porque quando ele acabou de ler, devolveu o rolo, olhou para todo mundo e disse: você está vendo o cumprimento dessa palavra? Eu sou o Cristo. Meu filho, naqueles dias eles tentaram matá-lo, mas não foi possível. E agora na Galileia começou a acontecer uma coisa que a gente nunca viu. Um cego de nascença chegou perto do jovem Jesus e ele disse: Éfata, abre. Os olhos deles abriram. Meu filho, está acontecendo tanta coisa na Galileia. O jovem Jesus tem feito coisas extraordinárias. Mateus, evangelho sinótico, narrando o texto, diz assim: que quando Jesus vinha descendo do monte, as multidões estavam com ele. O leproso, já fétido, Dr. Paul Brant, amigo de Philip Yancey, que viveu entre os leprosos da Índia, num dos seus livros ele escreve que, tratando de leprosos, ele percebeu que um dia o leproso chegava sem os dedos da mão, no outro dia chegou sem os dedos do pé. Foram procurar no quarto deles e não encontrou pedaço de dedo. Quando foram perceber, descobriram que as partes do pé e da mão que ficavam fora das cobertas, os ratos vinham à noite e comiam o dedo e o pé do leproso, e ele não sentia nada, abandonado, sem ninguém, morrendo. O leproso ouviu essa história, pode ter sido da sua mãe, não sei. A Bíblia diz que ele quebrou o protocolo. Ele correu para cima de Jesus e gritou: imundo, imundo. A multidão correu. Alguns pegaram pedras para lançar sobre ele.
e esperaram a reação do Senhor Jesus. A Bíblia diz que todo aquele que toca o leproso fica imundo 7 dias. Todo aquele que toca o leproso fica fora do arraial 7 dias. O leproso se aproxima e diz: se queres, o Senhor pode me purificar. Essa palavra me emocionou, porque o leproso não pediu para ser curado, ele pediu para deixar de ser imundo. Imundo significa ele não pode adorar, ele não pode entrar no templo, ele não pode estar na sinagoga, ele não pode cantar os louvores do Senhor. Será que ele está dizendo: saudades de adorar o meu Deus, saudades da comunhão, hoje eu sou apenas um imundo? É claro que para deixar de ser imundo tem que ser curado. Há 800 anos não se tem notícias de cura de leprosos. O último contato de notícias sobre isso é sobre um certo Ciro chamado Naamã. No tempo ainda do profeta Eliseu. Não há medicina para lepra, não há remédio para lepra. Os médicos em Israel tratam assim meio no chute, porque em Israel é proibido tocar o cadáver. Quem toca o cadáver é leproso. Era uma mistura de flora com chute, com adivinhação, para ver se ajudava alguém. Um detalhe diferente é Lucas, que é grego e é médico. O leproso diz: se quiseres. Diferente de muita gente que ora hoje. Muita gente hoje que ora determina para Deus: eu determino que você me cure, eu determino que você me sare, eu determino a minha cura. Diferente: se queres, tu podes. Eu creio na cura divina, eu oro pela cura divina, eu tenho visto sinais das manifestações de Deus na minha história, mas eu quero lhe dizer: nem todo enfermo será curado. Eu oro por cura de lúpus, eu oro por cura de câncer, eu oro para Deus mude a mente de um autista. Eu oro todo dia para ver esses milagres na minha história, mas eu sei que nem todo mundo vai ser curado, porque Paulo, nosso irmão, orou 3 vezes. Se tinha alguém que podia determinar a Paulo, orou 3 vezes, e o Senhor diz: você não precisa de cura, você precisa de graça. Mais graça, porque às vezes o reino de Deus só vai crescer através de um homem e de uma mulher fiel, que vive na graça de Deus e glorifica a Deus apesar da sua dor. Mesmo curados, nós iremos morrer. Nós podemos emplacar 70, 80, 95, mas dificilmente alguém aqui emplacará 150. Dificilmente. Há crentes com a mente muito complicada sobre cura divina, não aceita a teologia do sofrimento. Deus é obrigado a me curar. Estava em casa e um homem me ligou. Minha esposa tinha saído e os meninos, minha cabeça doendo demais. Um homem me ligou e disse: Pastor Jeremias, falei: meu irmão, eu atendi porque achei que era minha mulher, não quero conversar com ninguém, minha cabeça está doendo demais. Então o senhor me liga amanhã. Ele disse: que é isso, pastor Jeremias? Estou decepcionado. Um servo do senhor igual você, com dor de cabeça. Toma posse, pastor Jeremias. Toma posse, meu irmão. Fé. Falei: meu irmão, eu já fiz tudo que eu sabia, o senhor sabe mais. Ele disse: vou orar pelo senhor, pastor Jeremias. Falei: ore, meu irmão. E o homem orou e tomou posse, repreendeu e determinou e fez tudo que precisava. E ele entendia. Daí 20 minutos ele me ligou e disse: pastor Jeremias, como é que está o senhor? Eu falei: estou pior, meu irmão. Estou pior. Minha cabeça está doendo e eu estou com culpa. Porque você diz que está decepcionado, que seu pastor não tem fé para ser curado. Eu estou aqui ruim. E a minha cabeça dói, ainda estou culpado. Não tenho fé para crer nisso nada aí. Ele disse: persevera, pastor Jeremias.
Passado 1 hora ele me ligou e disse: e aí, pastor Jeremias? Falei: estou na bênção, meu irmão, louvado seja Deus. E ele disse: ô glórias. Falei: tomei 2 Neosaldina, aleluia. E ele falou comigo: o senhor me decepcionou, pastor Jeremias. O senhor me decepcionou. E eu disse: meu irmão, falamos domingo, mas uma das manifestações da graça a meu favor é que Deus pegou um estranho que eu jamais conheci, um misântropo, enfiou dentro de um laboratório. O homem não gosta de conversar com ninguém, mas gosta de microscópio. E o homem inventou um remédio que serviu para me sarar hoje. A graça do Senhor me ajudando. Aleluia. Domingo encontrei com ele. Ele míope, 9 graus num olho, 7 no outro. E ele chegou para mim e disse assim: pastor Jeremias, eu estou decepcionado com o senhor. Eu falei: meu irmão, por que vale para mim e não vale para o senhor? Até onde eu sei, miopia é doença. Toma posse, meu irmão, joga o óculos fora e vai dirigindo para casa que eu vou te enterrar amanhã. Ele falou: o senhor me pegou, o senhor me pegou, o senhor me pegou, o senhor me pegou. Se queres, tu podes. No ambiente da graça, a gente vive curado no milagre. No ambiente da graça, a gente aceita os recursos que Deus disponibiliza. No ambiente da graça, a gente enfrenta a dor e a sofrimento, contanto que Cristo seja glorificado, quer pela vida, quer pela morte. Louvado seja o nome do Senhor. Há um momento nessa história que você que gosta de fotografar deveria fotografar. A multidão pasma com pedra na mão, esperando o que Jesus vai fazer, porque o leproso quebrou o protocolo. O leproso devia estar a 100 metros, ele está a 10 metros. A Escritura diz, e o jovem Jesus, na verdade, o Deus vive verdadeiro, ainda não descoberto por todo mundo. Ele se aproxima. Como é que ele tocou o leproso? Eu não tenho ideia. Não sei se ele abraçou o leproso, não sei se ele pôs as mãos no leproso. O homem não tem nariz, os seus dedos já caíram, seu cheiro é nauseabundo. Este homem é apenas um defunto que ainda fala, não sente nada. Há muitos anos ninguém fala com ele, há muitos anos ninguém toca nele, há muitos anos ninguém se importa com ele. As Sagradas Escrituras diz, pode fotografar, que o Senhor Jesus pôs as mãos sobre ele. Que figura da vida cristã maravilhosa! Que figura da igreja maravilhosa! Diz a Bíblia que ele foi purificado, ainda que foi milionésimos de segundo. A virtude de Deus entra e está misturada a virtude e lepra, virtude e fedor, virtude de Deus, saúde de Deus. A orelha já nasceu, a outra está vindo, o nariz está brotando, as feridas estão secando. É assim a igreja. Tem muita fofoca, tem muita mentira, tem muita gente desonesta, mas tem sacrifícios maravilhosos, tem heróis da fé, tem gente que prevalece, tem gente que se doa. A graça de Deus está no meio da igreja. Aleluia! Tocou no leproso. Só o sacerdote podia tocar no leproso e não ficar imundo. Só o sacerdote. Hebreus diz: nós temos um sumo sacerdote. Nós temos um sumo sacerdote. Dirigiu-lhe a palavra: eu quero, fica limpo. Brota uma orelha, limpa a pele, o dedo cresce, os dedos dos pés crescem, o nariz aparece, acabou o mau cheiro. A história de Deus que entra na nossa vida e muda tudo para melhor. Glória a Deus!
Jesus disse ao leproso: ai a Jerusalém, mostra ao sacerdote, paga o que Moisés ordenou, para testemunho para o povo. Ele está limpo. O que ele tem que fazer? Ele tem que passar e mandar avisar sua família: estou limpo. Leva 2 rolinhas a Jerusalém e prepara 2 novilhas, 2 cordeiros fêmea e um macho, e leva a Jerusalém. Quando chega em Jerusalém, a família, o leproso diz ao sacerdote: confere. O sacerdote olharia se a pele limpou. Será que Jesus deixou só uma marquinha para ele nunca esquecer? Um congresso para pastores que fazemos todo ano, na primeira semana de outubro em Belo Horizonte. Há 20 e tantos anos faço esse congresso. É para levantar o ânimo dos pastores e para orar por eles. Nós tivemos uma tarde de oração por cura divina, e nós oramos por um pastor que tinha vitiligo no corpo inteiro. Quando ungimos com óleo e oramos por ele, nada aconteceu. Passada uma semana, ele me escreveu dizendo: Geré, você não acredita, Geré, sumiu o vitiligo, o médico não acredita que isso aconteceu, sumiu, desapareceu. Um dia eu o encontrei, quando eu olhei seu cabelo, estava assim, vitiligo aqui embaixo. Eu falei: varão, você disse que foi curado, o que aconteceu? Ele disse: não, Geré, só ficou esse pedacinho aqui, para que eu me lembre que o Senhor fez uma coisa exponencial na minha história. E ao sacerdote, ele tinha que chegar no sacerdote com 2 rolinhas. O sacerdote cortava a cabeça da rolinha, oferta pelo pecado. O sangue do inocente era derramado junto com uma vasilha de água, águas correntes. Outra pombinha era amarrada com a corda vermelha, e o sacerdote mergulhava sope naquele sangue inocente, passava no rabo do pombo, passava nas asas do pombo 7 vezes e soltava o pombo para voar. Seus pecados foram levados. O sacerdote dizia: 7 dias dentro da cidade, mas sem contato com ninguém. Passados 7 dias, trazia as ovelhas, e elas eram sacrificadas. E depois ele tinha que trazer, além disso, uma vasilha com óleo. E o sacerdote pegava o sangue do cordeiro inocente, passava na orelha dele, diante da família inteira, diante dos amigos, passava na orelha e dizia: limpo. Passava no dedo da mão direita e dizia: limpo. Passava no dedo do pé e dizia: limpo. Depois o sacerdote pegava o óleo, passava na orelha direita e dizia: limpo. Você pode adorar de novo. Passava no dedo da mão direita: limpo. Você pode adorar de novo. Passava no dedão do pé: limpo. E o resto do óleo que sobrava derramava sobre a cabeça do ex-leproso e dizia: limpo. Deus restaurou uma vida. Testemunho para o povo. Jerônimo, traduzindo a Vulgata, Isaías 53, verso 4, Jerônimo disse assim: certamente ele se fez leproso por nós. O leproso não fez nada disso. Não foi a Jerusalém. Ficou tão entusiasmado. Talvez você tenha uma ideia do que seja isso. Quem gosta de esporte vai entender a alegria desse homem.
Final do campeonato. Seu time precisa ganhar para ser o campeão depois de muitos anos que não ganha nada. Houve Atlético Mineiro. Não ganha nada. O empate favorece o adversário, mas seu time treinou bem demais. Começa o jogo, 5 minutos. O adversário que precisa do empate, 1-0. 15 minutos se passam, bola no pé do adversário, 2-0. Seu time corre desesperado, você que levou seu filho ali, os 2 filhos de 12, 13 anos, de 12, 14 anos, para ver seu time ganhar. 35 minutos do primeiro tempo, 3-0 para o adversário, a metade da torcida vai embora. 42 minutos, bola no pé do inimigo, termina o primeiro tempo, 4-0 para o adversário. Choro da torcida. Começa o segundo tempo. Sai a bola. O seu time ataca. 4-0, bate uma bola na trave. Na volta da bola, pega o adversário. 7 minutos do segundo tempo, 5-0. Sem chance, sem mais nada. O craque do time, aos 20 minutos, tem uma torção no tornozelo. E vai entrar no campo um menino, apenas 17 anos. Nunca jogou nesse time, é o único reserva que tem 25 minutos. Sai a bola no pé do menino, 5-1. Mas a outra torcida grita olé, olé, olé. 30 minutos do segundo tempo, a bola no pé do menino, 5-2. Sai a bola, o time faz 6-2. Volta a bola, na saída, a bola sobra no pé desse menino, são 34 minutos, 6-3. Sai a bola de novo, rouba a bola, 6-4. 40 minutos, sai a bola, sobra 6-5. Mas ainda não adianta, são 44 minutos. Numa saída errada, o adversário perde a bola, 6-5. 45 minutos, o juiz dá 3. Rouba a bola, 6-6. O povo desesperado em pé, pede para terminar o jogo, 47 minutos, falta 30 segundos para acabar, o time rouba a bola, cai no pé do menino, 7-6. Vocês que gostam de futebol sabem o que é isso. Não foi assim comigo, foi o empate que o Atlético precisava e eu levei meus filhos. Palmeiras 2-0. 43 minutos do segundo tempo. Já tinha ido embora todo mundo. Vamos comer aqui um tropeiro para ir embora, que esse time não presta mesmo. 2-1. Nós ficamos em pé com a coca e com o tropeiro na mão. E o jogo tá acabando. O Palmeiras chutou na trave. 47, a bola voltou. E o Galo 2-2. Nós jogamos coca, tropeiro, tudo pra cima. Abraçamos bêbado, beijamos bêbado, tudo que estava ao nosso redor. Ê, festa inesquecível. E ele saiu para contar. E ele saiu para dizer para todo mundo. E ele saiu para propalar o que Jesus fez com ele. E aí, Jesus não podia mais entrar na cidade. E de todo lado, vinha todo mundo para estar com Jesus. 4 aplicações para a sua vida e para a minha, dessa história exponencial. Tenha coragem de pedir grandes coisas a Cristo. Se queres, tu podes me purificar. Tenha coragem de fazer orações ao Deus do impossível, cuja mão não está encolhida, que ainda tem prazer em fazer milagres na nossa história.
Ore a Deus, restaure sua vida de oração, prevaleça diante do Senhor, como Jesus disse: bata, bata, peça, busque. Tenha ousadia de orar grandes coisas, meu irmão, de pedir a conversão de muita gente, meu pastor. Um dia desses, um dos homens mais extraordinários que existe no mundo chama-se Paulo Mazzoni, pastor da Igreja Batista Central de Belo Horizonte. Pastor Márcio Valadão, da Igreja da Lagoinha, ele e eu estávamos reunidos e nós vamos organizar um encontro em Belo Horizonte, nós três, em agosto desse ano. E eu falei com ele: Paulinho, ora Paulinho, para nós. Devia ter gravado aquela oração. Aquele homem estava diante de Jesus. E quando ele orou algumas coisas que mudou minha história. Ele orou assim: Senhor, eu estou pedindo, Senhor, pedindo, que milhões se convertam em Belo Horizonte. Milhões se convertam em Belo Horizonte. Que Belo Horizonte seja a primeira capital do Brasil que se diga: milhões se converteram, Senhor. E ele fez uma outra oração, e essa aí mudou radicalmente minha alma. E ele disse: Senhor, eu oro por cada portinha em Belo Horizonte que prega o poder do nome e do sangue de Jesus. Cada portinha, aquelas pastoras analfabetas, aqueles homens que não sabem falar, mas que eles creem que há poder no nome de Jesus. Indo para casa de uma das mulheres mais queridas que eu conheço, Dona Naná, minha sogra. Eu passo numa avenida e lá estava escrito o nome de uma igreja. Igreja Pentecostal Chamas do Arrebatamento. Toda vez que eu passava lá, via o prédio caído, o prédio sujo, 2, 3 pessoas lá dentro. Eu falei, isso, pensava na minha alma, isso pode ser chama de qualquer outra coisa, mas chama aí dentro não tem. Depois da oração de Paulo Mazzoni, eu virei o intercessor daquela igreja. Eu passo lá e paro, e oro, e peço a Deus: ó Deus, derrama do teu Espírito, ó Deus, me dá uma ideia para ajudar essa igreja. E um dia desses, eu chamei um homem da igreja, dono do depósito de material de construção, um pintor da igreja, e disse: vai lá, faz um orçamento, nós vamos pintar aquela igreja, nós vamos rebocar o que falta, nós vamos terminar de construir, e não precisa dizer para o pastor quem fez nada disso. Quando o pintor chegou lá e disse: Deus tocou no coração de alguém para fazer uma reforma aqui, a mulher do pastor ajoelhou e chorou e disse: oh Jesus, há tantos anos nós estamos orando para o Senhor mandar alguém para ajudar a gente. O melhor da história é quando Deus te põe no circuito dele. É o melhor da história. Peça grandes coisas a Cristo nosso Senhor. Demonstre compaixão com os que estão esquecidos e abandonados. Movido de íntima compaixão, o Senhor Jesus o tocou. Gente perdida e abandonada nos sertões do Brasil. Gente esquecida que ninguém fala nas matas brasileiras. Gente esquecida nos grandes condomínios, os ricaços que estão se suicidando. Gente esquecida nos hospitais de João Pessoa e das grandes cidades, morrendo com AIDS, sem que nenhuma igreja os visite. Gente que chora seus defuntos nas madrugadas de João Pessoa, de Campina Grande, de Belo Horizonte, sem ter um café, sem ter nada absolutamente para tomar, porque ninguém se compadece. Há ministérios que precisam ser brotados nas nossas igrejas. Ministérios de socorro, ministérios de compaixão, ministérios de bondade, que não trazem fama, que não trazem aplauso, mas que alegram o coração do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso amado Salvador.
Demonstre compaixão. Não tem jeito de sair de um lugar desse. Um homem foi à nossa igreja. Um homem maravilhoso chamado Júlio. Trabalha com moradores de rua. Nem era da nossa igreja ainda. E me encontrou e falou: pastor Jeremias, eu tenho um sonho. Diga, meu santo varão, eu queria ter uma igreja para os moradores de rua. Uma igreja diferente. Precisa ter um lugar para tomar banho. Precisa ter um lugar para ter comida. Precisa ter um lugar para ele passar a noite. Mas não tem jeito. Eu falei: por que não tem jeito? Tudo na vida começa com um sonho. Faz um projeto, meu irmão. Nós vamos plantar com ele a 8ª igreja presbiteriana, a primeira igreja para o morador de rua em Belo Horizonte. Vamos começar no mês de maio, mês do aniversário da igreja. Louvado seja o nome de Jesus, aleluia. Demonstre compaixão. Precisa enfiar a mão no bolso, meu irmão. Precisa de contribuir, precisa de orar, precisa ir lá, meu irmão. Tem tantas coisas que eu admiro. Minha mulher querida, Claudinha Maria, faleceu a filha de uma moça que trabalhou na nossa casa como faxineira. E a mulher ligou dizendo: Claudinha, ora por mim que minha filha morreu, não tem marido e a outra filha estava presa. Deu na cabeça de Cláudia: o que será? Como é que estará esse velório? 10 horas da noite, passou no supermercado, foi lá na nossa igreja, pegou umas garrafas, fez café, comprou isso, comprou aquilo. 11 da noite, chegou no cemitério. Uma família pobre, apenas uns 10 ou 12, famintos, não comiam desde meio-dia, correndo para lá e para cá, não tinha dinheiro, não tinha nada. Chegou a Claudinha lá, com um café, com um suco, com um sanduíchezinho. A mulher abraçou e disse: você foi mandado por Jesus Cristo, Claudinha. A gente não tinha nada. Ficou lá um tempo e no outro dia foi lá buscar as garrafas. O enterro era para ser às 8 da manhã. Ela chegou lá por volta das 9h30. Eles não deixaram sair o enterro. Por que não deixou sair? A mãe da menina falecida falou com os coveiros: espera, moço, a pastora Cláudia ainda não chegou. Enquanto ela não chegar, a gente não sai, porque a palavra de consolação Deus pôs na boca dela para nossa família. Ela nem sabia. Foi o primeiro velório que a minha mulher fez na vida. Tenha compaixão com os que estão esquecidos e abandonados. Entregue-se radicalmente a Cristo. Experimente o seu poder transformador. Aqui, o leproso, lepra na Bíblia, é símbolo do pecado. Nascemos com essa natureza pecaminosa. Você não é pecador porque peca. Você peca porque é pecador. É o que se diz em teologia: depravação total. Nossa alma é inclinada para o erro. Nossa alma é inclinada para a soberba. Nossa alma é inclinada para o orgulho. Por isso, todo aquele que está sem Cristo é morto em seus delitos e pecados. E só a graça de Deus, só o sangue de Jesus, só o toque de Jesus que muda a nossa história. E quando a gente entrega a Cristo, é um novo coração que a gente recebe do Pai. Todo dia você tem que fazer essa entrega. Aprendi com um menino da nossa igreja, Giovanni. Era pastor, jovem, solteiro ainda, 24 anos, na beira de uma favela. Os meninos da favela vinham soltar bombinha depois do culto. Um dia um diácono correu atrás desses meninos e disse assim: vou dar uma bicuda e quebrar você. Quando acabou o culto, o pai do menino veio do bar, apenas de short, quase que meio desnudo, e gritou assim: qual é o macho que vai bater nesse menino? Falei: não estou sabendo o que acontece. Um falou que ia quebrar meu filho, quero ver quem é. Falei: não, o senhor se acalme, se acalme.
Finalmente acalmei o homem, porque a família dele, a mulher dele era da nossa igreja, e ele tinha uma certa simpatia comigo. Mas Deus me despertou para trabalhar com adolescentes da favela. Começamos um futebolzinho ali, domingo de tarde, no terreno vago da igreja, e nós fomos ganhando esses meninos para Cristo. Mas o Giovanni, toda vez que eu fazia um apelo para a salvação, o Giovanni vinha no altar, o primeiro a levantar. Ele tinha entregado a Cristo pessoalmente comigo. Durante uns 3 meses, era falar, quem que hoje quer se entregar radicalmente a Cristo? O Giovanni estava lá. Eu falei, Giovanni, você não se converteu não, miserável? Ele disse, tem 3 meses que eu me converti, pastor Jeremias, mas toda vez que o senhor fala radicalmente, eu quero me ajoelhar aqui, 13 anos de idade. E ele disse outra coisa, quando a gente ajoelha aqui, parece que o senhor ora com mais paixão. Quando o cara ajoelha aqui, parece que o senhor solta a alma diante de Deus. Essa oração eu não posso perder. Todo dia você e eu precisamos dizer radicalmente a ti, Jesus, para que o Senhor limpe os porões de nossa alma. Torne-se uma pessoa acolhedora. Transforme sua família e sua igreja em uma agência acolhedora. Igrejas que precisam ter um lugar para qualquer tipo de pecador. Qualquer tipo de pecador. Leproso, perdido, fétido. Fizemos um jantar de homens um dia desses e convidei um homem amado, queridaço. A mulher dele é da igreja, mas ele tinha horror a pastor e a crente. Convidei, a mulher dele disse assim, ele disse para mim não dar o telefone dele, a não ser que o senhor pedisse. Ela me disse depois que eu disse, seu marido vem? Ela disse, não vem. Eu falei, me dá o telefone dele que eu vou ligar. Aí ela começou a chorar. Eu saí de casa e ele falou comigo, não dei meu telefone ao pastor, só se ele pedir. Liguei para ele, ele veio. Enquanto nós aguardávamos, era um jantar para 200 homens. Eu acho que o salão da igreja nunca ouviu tanto palavrão. Todo caso que ele me contava, ele soltava um filho de não sei quem, vai não sei para onde, era tanta palavrão. E naquela noite, aquele homem, quando acabou o culto, ele me abraçou e disse assim, será que eu achei minha igreja? Eu nunca tive num lugar que alguém não me desse uma correção pelo uso da linguagem. Acolhedor. Tem famílias que não são nem acolhedoras com elas mesmas. Raramente a mãe faz um jantar só para a família. Vamos encerrar. Siga o que Cristo disse e não o que você acha certo. Esse é um missionário por conta própria. Ele falou com muita gente. Ele testemunhou o que Jesus fez na vida dele. Mas ele é um missionário desobediente. Não foi isso que Jesus mandou. Jesus mandou ir a Jerusalém. Jesus mandou ir lá. Era um impacto talvez mais poderoso. O que acontece agora é que os sacerdotes dizem que esse novo rabino não respeita a lei. A lei diz que tinha ido ao sacerdote. O homem que ele purificou não foi. Os sacerdotes estão há anos sem ler Levíticos 14 e Levíticos 13. Não tem notícia de cura de leprosos. Os sacerdotes teriam que examinar de novo Levíticos 13 e 14, iriam examinar Isaías 53 e descobrir que o sinal da presença do Messias é que os leprosos seriam curados. Eles teriam que investigar na Galileia. Deus já visitou seu povo. Tem gente que está levando aqui um cristianismo da base do eu acho que é assim. Eu sinto que é de Deus. Quando Deus diz outra coisa na sua eterna palavra. Vamos orar. Agradeça a Deus por esse culto. Por você estar aqui. Agradeça a Deus que pode nos fazer igreja acolhedora de nações, de abandonados, de gente que precisa de acolhimento. 4 motivos de oração final.